E agora, pastor? Então, pessoal, estamos aqui novamente com essa questão muito interessante que, para termos um entendimento melhor, nós precisamos falar acerca dos dois primeiros versículos da Bíblia, não é? Em Gênesis. E eles dizem assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. E o segundo versículo, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe, o primeiro versículo fala da criação de Deus, né, o Criador. Ele criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. No segundo, para você entender melhor o que eu quero expor, lá no livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo 45, versículo 18, diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Então você observe que, segundo o profeta Isaías, Deus criou os céus, a terra, já pronta para ser habitada. Então o que deve ter acontecido, não é, do versículo 1 para o versículo 2? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor fez o Éden, não é, aquele jardim na região do Éden, e ali colocou exatamente Adão e Eva. Mas se nós olharmos aqui no que escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel está falando aqui de um primeiro habitante, não é? Do Éden. Então, o que eu estou querendo dizer? Que entre o versículo 1 e o segundo versículo da Bíblia, em Gênesis, né, houve algo que tornou a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre esta terra, formando de novo. E quem é esse personagem, não é, que se cobria de tantas pedras preciosas? Era chamado querubim ungido, que é Lucifer, não é, portador da luz. É um termo latino. Esse é no latim. E por soberba, este querubim ungido, este ser, é um anjo, né, um arcanjo muito poderoso. A soberba o fez cair, pecar. E ele foi lançado fora. E que quando ele pecou, esta primeira criação de Deus foi totalmente destruída, não é? E aquele Éden desapareceu. Então Deus formou novamente. É interessante observarmos, não é, no contexto bíblico, que quando este ser celestial, extremamente poderoso, não é, e que habitava aquele Éden mineral, ele caiu, ele levou 1/3 das estrelas. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos, não é, seguiram a astúcia de Satanás, que é esse o nome que ele passou a ter, o acusador, Satanás, a antiga serpente, não é? O dragão. Naquela época, como hoje ainda, existe uma hierarquia angelical. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas,
contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Observe a hierarquia: principados, potestades, poderes e forças. Então, é uma hierarquia angelical que existe até hoje. Um terço caiu, seguiu Lúcifer, o dragão, antiga serpente, Satanás. Então, o principado são anjos extremamente poderosos. São arcanjos, anjos superiores, poderosos, como Miguel é, não é? E houve uma luta muito grande no céu. Então, em Apocalipse diz que Miguel e os seus anjos lutavam contra Satanás e os seus anjos. E ali, é lógico, Miguel venceu e expulsou, a mando de Deus, das regiões celestes, Satanás, com toda a hierarquia angelical, um terço dos anjos. É importante também nós observarmos que destes anjos poderosos, alguns foram presos em correntes, não é, no Geena, no inferno, e que seriam soltos na época chamada Grande Tribulação. São 7 anos que Jesus virá arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, verso 14 assim: a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos juntos do grande rio Eufrates. A grande tribulação é um período de juízo de Deus sobre o homem individualmente e sobre as nações. Agora, quanto à pergunta que foi feita, não é? A Bíblia diz em Judas 1:6, aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Então, somente para o juízo eles vão ser liberados, para receberem ali a condenação e serem definitivamente lançados no inferno. E para que fique bem claro isso, Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4, ele disse assim: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Então nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que realmente que existem anjos poderosos, entendemos até fazendo parte da hierarquia dos principados, e que só vão ser soltos para o juízo final. Bom, pessoal, espero mais uma vez ter contribuído para o entendimento desta questão que foi colocada, desta pergunta, e que gerou este vídeo. Até a próxima.